Olá, amigos queridos! Espero que todos estejam muito, mas muito bem, com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos iniciar mais um dia de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje o item é o 26, provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, sempre vem nos trazer a palavrinha que precisamos entender, que precisamos saber como interpretá-la e como usá-la no nosso dia a dia. Não é decorar o que tem em cada capítulo, saber de cor, o capítulo tal fala disso, o outro daquilo, não que faça mal quem o saiba, mas que o mais importante de tudo é estudar, é interpretar, é buscar discernir sobre a época em que foi escrita e o agora, como posso aplicar aquilo que foi falado lá no tempo de Jesus, com o tempo de agora. É um aglomerado de ensinamentos morais. É disso que se trata o Evangelho de Jesus. Esses ensinamentos aos quais todos nós sempre temos um pouquinho mais para aprender, né? Então vamos lá, leitura. Provas voluntárias. O verdadeiro cilício. Cilício aqui, pessoal, está com a letra C. Se fosse com o S, seria um elemento da tabela periódica lá, aquela tabela de química que eu pouquíssimo entendo. Deveria entender um pouco mais, né? Mas esse cilício com C, cada vez que eu leio o Evangelho, eu vou dar uma olhadinha em algumas palavras que não são do cotidiano, né? Que eu não uso no dia a dia. Eu falo, meu Deus, que será esse cilício? Nem li o resto, porque se lesse eu ia entender. Aí quando fui ler, eu falei, nossa, daria para entendê-lo. Mas aí eu fui olhar, e cilício significa cinto ou cordão feito de crina. É o cinto que usamos para os homens, né? Geralmente usa para prender a calça, e as mulheres também, ou como adorno, que é utilizado um cinto, um cordão, que serve ali para usar na vestimenta. E o sentido dele aqui, o significado, que é o verdadeiro cilício, é porque ele traz o significado de penitência, mortificação. Então, passar pelas provas voluntárias com resignação, sabendo que são coisinhas que precisamos enfrentar, passarmos de cabeça erguida, dizendo, Deus Pai, eis-me aqui, que eu passe com sabedoria, sem resmungar, para não perder a oportunidade da prova. Esse é o verdadeiro sacrifício, a penitência que pedimos na erraticidade. Não é pegar esse objeto material, cinto, por exemplo, que é mais comum, né? E ficar ali como antigamente se fazia, dando aquelas chibatadas nas costas, como ato de penitência. É julgando o povo que o faziam ou fazem em determinadas religiões e crenças até hoje? Não. Não é no sentido de julgamento, falar, nossa, tinha que fazer isso. Não é nesse sentido que eu estou aqui exemplificando o significado dessa palavra. Mas é no sentido de entendermos que, quando passamos pelas provas e sabemos aproveitá-las para a nossa melhora, sem ficar o tempo todo
reclamando, resmungando, maldizendo a Deus e a tudo e a todos, esta é a verdadeira penitência. É dali que vem surgir o aprendizado e a validade da prova. Não é no ato exterior de mortificar meu corpo, de machucar, de deixar sangrar. Mas quem o ainda faz, nem sei exemplificar se ainda tem pessoas que o façam, mas muitos já o fizeram, estavam ali no tempo que o entendimento deles era aquele, de que aquilo sim iria redimi-los da prova. Certo? Então, agora que entendemos o que é o verdadeiro cilício, vamos à leitura para que entendamos todo o resto. Um anjo guardião, Paris, 1863. Perguntai se é permitido ao homem suavizar suas provas? Essa questão lembra estas outras. É permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar um médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. É isso. É para exercitar a paciência, exercitar a inteligência, como eu posso sair dessa situação, e também a resignação, não ficar reclamando. Um homem pode nascer numa posição humilde e difícil, precisamente para obrigar a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em continuar na luta, em não se desesperar e, se não for bem-sucedido, sem nunca, porém, agir com displicência, o que seria antes preguiça do que virtude. É isso. Nós temos sim que buscar tudo aquilo que possa aliviar as nossas dores, as nossas provas, com resignação. E aí, o restinho desse parágrafo ainda nos diz, né, que não podemos ficar ali parados sem buscar nada. Nós temos sim que ir lá e trabalhar, porque a preguiça não nos faz merecedor de nada, de nada. É o que ele coloca aqui. Por vezes nascemos com dificuldades e temos que buscar um meio ali de agir, e não deixar que a preguiça fique ali, porque preguiça nunca é e nunca será virtude, de buscar os meios para sair das dificuldades. Esta questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar aflições, agravando as provas com sofrimentos voluntários? A isso responderei claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e privações têm por objetivo o bem do próximo. Isso é caridade por meio do sacrifício, não quando se visa apenas favorecer a si mesmo, porque aí é egoísmo. Aqui é uma grande distinção a se fazer para vós pessoalmente. Contentai-vos com as provas que Deus vos envia e não aumenteis a carga por vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentação e com fé. É tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para realizar vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é transgredir a lei de Deus,
que vos dá os meios de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Esta é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição, que carrega consequências inevitáveis. Então, aqui ele está nos dizendo, quando há pergunta, podemos então buscar o sofrimento ali para aliviar, fazer com que avancemos mais rápido? Depende. Se for, eu vou fazer tal coisa para sofrer, porque aí minha prova vai ser cumprida mais facilmente, não adianta. Agora, se algo vai ali tirar um pouquinho daquela paz, aquela, sabe, assim, quando você fica ali naquela situação de marasmo, mas é para eu auxiliar o próximo, estou surtindo um resultado bom em alguém que precisa, isso vale a pena. Porque senão é apenas egoísmo vaidoso. E ele nos dá aqui também nesse trechinho um exemplo de silício, né? Que não devemos enfraquecer o nosso corpo com mortificações, né? Ficar ali buscando nós mesmos fazer as punições em nós, porque nós temos um corpo que Deus nos deu e devemos sim mantê-lo com as forças necessárias para que cumpramos a tarefa na terra. Que ficar se martirizando é ao contrário, transgredir, está dito aqui escrito, as leis de Deus, porque precisamos fortificá-lo para enfrentar tudo que precisamos. Se transgredirmos essa regra de cuidar do nosso corpo e ainda praticarmos o silício, que é nos prejudicarmos, ficarmos ali praticando a tal penitência, jejum intermitente, não vou comer em nome de Cristo, para isso, para aquilo, isso fala que acaba sendo um suicídio. E nós não temos esse direito, né? Então ele fala assim que qualquer abuso, seja até o que é bom, em excesso que seja em abuso, já passa da consequência que haveria de ter. Continuando. Outra coisa são os sofrimentos que alguém impõe a si próprio em favor de outrem. Se suportais o frio e a fome para reanimar e alimentar aquele que tem necessidade de alimento e do agasalho, e se vosso corpo padece em consequência disso, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Olhem a diferença. A diferença. Se para eu poder, estou vendo ali alguém passando fome, com necessidades urgentes do alimento, para que seu corpo não padeça tanto, e eu, ao invés de comer aquele tanto que seria necessário, eu como a metade, mas doe a outra metade a esse alguém para que recomponha um pouquinho a força, esse sim merece reconhecimento. Num dia gelado como esse que eu estou gravando aqui, nós estamos aqui no finalzinho de julho de 2025 e hoje até os noticiários deram que seria um dos dias mais frio, né? Que está vindo, chegou já aqui em Bugaçu essa frente fria. Tá assim muito frio, eu acho que de manhã estava 6 graus. Então ele nos coloca aqui, se eu pego agasalho e dou a alguém que esteja precisando, isso sim merece mérito. E não eu ficar ali simplesmente me batendo, me punindo, né? Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir a uma habitação miserável, levar a consolação, que sujais vossas mãos delicadas cuidando das chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que apenas é vosso irmão em Deus, enfim, vós que usais vossa saúde na prática de boas obras,
eis vosso sacrifício abençoado. Pois as alegrias do mundo não ressecaram vosso coração. Não adormecestes em meio aos prazeres ilusórios da riqueza, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres abandonados. Olha que bonito. Aqui vem falando daqueles que têm uma condição melhor, falando aqui do lado material, mas que mesmo assim não se fica ali só preso nessa situação e o resto que se perca aí nos conflitos e desafios e necessidades. Não. Vai lá, olha por alguém que está doente, auxilia um outro, leva alimento, que se dedica à verdadeira caridade, né? Que isso sim é um trabalho digno, um trabalho que não deixa ali preso, né? Como está aqui, aos prazeres ilusórios da riqueza. Serão esses que, mesmo na riqueza, saem, são anjos. Então, todo rico é amaldiçoado, todo rico tem mau caráter. Não, não é assim. E nós aprendemos isso aqui no Evangelho. Vai depender de cada um e daquilo que faz, com as coisas de que é apenas depositário nessa encarnação. Não é? Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um sacrifício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o corpo. Mortificai vosso espírito e não a carne. Castigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentardes. Pisai em vosso amor próprio. Resisti à dor das ofensas e à calúnia mais torturante que a dor física. Eis a verdadeira penitência, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Nesse finalzinho, vem nos colocando, né? Vós que se retirais do mundo para evitar as seduções que há no mundo, para viver no isolamento. Que utilidade tens? Porque ainda há também nesses tempos aqueles que se isolam, que ficam enclausurados, que se afastam para lugares desertos, para ficar em oração, oração, oração. Ótimo, estão ali fazendo religamento a Deus, mas ele pergunta aqui, que utilidade tens na terra? Pois que estamos aqui para trabalhar, não é para fugir da luta e deixar o combate de lado, mas para enfrentar o sacrifício, seja da sedução, da riqueza, seja o que for, é para trabalhar. O sacrifício é ali o da alma, do espírito. Vou tirar esse tempinho que seria para não fazer nada, ficar de perna esticada, assistindo TV, vendo um monte de coisas que me levariam para ambientes nada bom, né? De fala, de fofoca, disso, daquilo, ao invés de me dispor a fazer algo por alguém, ensinar o que eu sei, tirar ali um dia da semana para ir lá e dizer, quem está afim, vamos fazer juntos? Não eu vou ensinar, vamos fazer juntos, porque desde o ensino primário até as universidades, tanto aluno quanto mestre ensina e aprende o tempo todo, é uma troca recíproca, que sempre se tem a aprender, não é? E graças a Deus nós temos esse evangelho segundo o Espiritismo, que vem ali nos trazer essas palavras para que pensemos um pouquinho nas atitudes que estamos tendo no dia a dia. Então, meus amigos queridos, por hoje ficamos por aqui. Que Deus nosso Pai abençoe a cada um de nós. Fique em paz e até breve.